Não apela, não. Eu não falo, não. Né? E o cara apelar no podcast. Levantar aqui. Cai você, cara. Lespo, galera! Estamos começando mais um episódio da 4ª temporada do Lespo Podcast. Você acredita que tem gente que não segue a gente lá no YouTube ainda pra ver todos os episódios, cara? Não é possível, cara. É muito episódio bom que já passou aqui, ué. Pois é, pessoal. E olha, gostaria de agradecer ao FG Consultoria, Boca Viçosa, que sempre brilhanta aqui o Coffee Break aqui do Lespo Podcast, Osmaildo da UFG Consultoria também. Muita coisa boa. E vale lembrar também que nós estamos com os cortes no Lespo Produções no Instagram, então já segue a gente ainda, a gente sempre compartilha também no Lespa. E quem que tá aqui hoje, Juliano? Rapaz, hoje a casa tá cheia, viu? Eu notei isso também, meu amigo. Pela primeira vez aí recebendo 3 convidados. Nossos convidados são grandes inspirações do empreendedorismo em Viçosa. Há 10 anos eles estão comandando um dos restaurantes mais queridos e movimentados de Viçosa. Sejam muito bem-vindos, Leandro Martins, Vinícius Gomes e Vinícius Duarte. Aê, galera! Bom demais receber vocês aqui. Obrigado. Bom demais, a gente já é amigo assim no dia a dia, a gente sempre tá junto, mas agora é um formato diferente pra gente trocar essa ideia, conhecer um pouquinho sobre vocês, a história de vocês, né, Juliano? É isso aí. E vamos começar sabendo quem que é o Gulum, quem que é o Negro e quem que é o Pretinho, como foram sua infância aqui em Viçosa, que bairro vocês cresceram. Começa contando pra nós aí, pra nós puxar essa capivara aí. Hoje vamos expor aqui essa galera, né, Pedro? Vou jogar a bola lá, ó, pra eles começarem. Uai, eu sou da Rua de Baixo, ali na Rua dos Passos, entre o Rebento Rabicho e o Morro Café, rapaz. Ali nós teve várias brincadeiras, foi ali que eu conheci o Nego, né? A gente tinha um campinho lá de futebol, tinha vários campinhos, qualquer terreno tinha lá, nós fazíamos virar campinho, jogava bola, soltava pipa, ia pro Vale do Sol, ia pro Rebenta, e tava todo mundo junto lá. Vocês são amigos de infância então, né? Sim. Ah, sim. E você, Nego? Rapaz, como o Leandro falou, sou ali da Rua dos Passos, a Benjamin Araújo, a Benjamin do Carmo ali. Brincando na rua, né? Igual ele falou, futebol aí, eu sempre queria ser do meu time ali. Nego, deixa eu jogar no seu time, sabia que ia ganhar, né? Aí a gente começou a ter essa amizade mais próxima, questão de rua aí, e anos depois eu acabei conhecendo o Vinícius também. Show de bola. E você, Vinícius? Conta pra nós aí. De novo, né? Mais uma vez Mais uma aqui. vez. Seja muito bem-vindo. Já tô acostumado aqui. Eu sou lá do Mina d'Água, né? Lá da Rua do Conceição. Conheci os meninos do Leandro, nós estudamos junto lá no Isedate. Ele foi expulso de Santa Rita, nós temos que acolher lá no Isedate. Isso ele não contou no outro não, a gente vai descobrir. Não. Na verdade eu não gostava deles, não. Eu cheguei a pegar as coisas. Eu virei sócio dos caras que antes eu não gostava. Tô brincando, a gente conheceu lá no Isedate, depois conheci Nego. E é isso aí, 3 doidos quebrados. Quantos anos mais ou menos que vocês têm amizade aí já? Rapaz, eu e o Vinícius tem o quê? Uns 22? pode colocar 2003, né? 2 ou 3. O saco do Cruzeiro. Eu escutando música do Cruzeiro o dia inteiro. É mesmo? Eu tenho essa lembrança. Então, acho que foi antes, foi 2001, então Acho que foi 2002. Então temos atleticano, cruzeirense e São Paulino. São Paulino. Eu saí da curva. Só da bolha. E conta pra gente como é que materializou a ideia do Arte Sabor, como foi essa parceria comercial, que vocês eram amigos, né? E começou a surgir essa ideia de empreender, ver que tinha alguma coisa em comum pra vocês empreenderem. Essa eu acho que o Vinição tem que contar pra gente, né, Vinição? Que a inspiração acaba sendo da sua mãe. Mas pode contar, eu vou deixar pra você contar. Vai deixar pra mim? Vou deixar pra você então contar. Vamos lá. Cara, o Arte Sabor foi uma ideia de 3 jovens amigos, cada um num momento de vida diferente. O Vinícius estava insatisfeito, trabalhava em contabilidade, insatisfeito, queria sair do ramo, fazer alguma coisa por conta própria. O Leandro, que estudava educação física na UFOP, levou a gente em altos carnavais. Imagina, festa do doce. Aproveitamos muito, mas chegou um momento que a gente, Leandro, você não vai formar não, vem pra cá, que a gente você já não gosta de estudar mesmo, vem pra cá que a gente vai abrir um restaurante junto, né? Mas o Vinícius chamou a gente, né, que a mãe dele sempre teve a experiência de trabalhar em restaurante, trabalhou em restaurantes aí tradicionais da cidade, antigos já,
E ela tinha um restaurantezinho na casa dele, que funcionava os finais de semana ali e tal. Quando ela começou a tentar fazer algo assim de empreender por conta própria, chegou um momento que ela estava meio desanimada ali com esse restaurante, que era na antiga Mina d'Água, né, Vini? Isso. Na antiga Mina d'Água, que o Vinícius morava lá. A gente acabou ele nos convidando para tentar trazer um restaurante para o centro da cidade. Ele conhecia, tinha um amigo que ele estava fazendo até história na época, né? Que tinha uma floricultura exatamente no ponto onde é o Arte Sabor hoje. E aí criou as conexões, o network ali, a gente conseguiu levar o restaurante para esse ponto e começar um sonho nosso, assim, de empreender e fazer algo por conta própria, né? Sempre foi uma vontade minha, desde moleque. Os meninos me zoam aí que eu queria ter uma fábrica de chinelo e ser concorrente da Havaiana, sempre faz sacanagem comigo. Você queria ter a marca e a fábrica de chinelo, como é que vai ser? E tal. Mas você estava na cabeça também de empreender de modo geral ou com restaurante também? Você gostava um pouco? Cara, não. Restaurante, eu vou te falar a verdade. Eu caí totalmente de paraquedas no setor, tá? Sou formado em laticínios na Universidade Federal de Viçosa. Tava naquela ali de sair para trabalhar, não sai. Por acaso eu acabei tomando um pau quando eu tava com um emprego garantido no laticínios em São Vicente. Laticínios São Vicente de Minas. E eu acabei não indo. Tinha passado na entrevista já, acabei não indo, ficando para fazer essa matéria, Física 3 na FV. E nesse meio tempo acabou surgindo essas oportunidades. Eu trabalhei muito com empresa júnior, então isso aumentou assim minha fome empreendedora, a vontade de empreender. Eu vi que laticínios não ia ser muito para mim, trabalhar em fábrica, essas coisas. E calhou na oportunidade mesmo de ser. Para mim foi totalmente oportunidade. Acho que o Vinícius foi mais questão de laço familiar. E o Leandro... Como é que foi para você, Leandro? Também. Cara, eu e o Vinícius, né? A gente andava muito junto, assim mesmo. Questão de escola, questão de... Ele era DJ na época, então eu ia pras festas com ele, ajudar ele e tal. DJ Vinícius. Tinha o DJ Vinícius, com a mesma música. É papo de jacaré. Aí, cara, tipo assim, e eu sempre ficava brincando com ele, falava assim, velho, imagina nós ter um bar maneiraço passando um telão com motocross. Aí eu tinha um sonho também, né? Eu queria ter um bar legal passando um motocross. E ele tinha um sonho de sair do emprego dele, que ele estava insatisfeito e tal, e queria empreender e tal. Ele queria empreender, ele já empreendia na época, ele era DJ, alugava som, essas coisas e tal. E nisso a gente ficava brincando, conversando. Eu vinha para Viçosa, nessa época eu estava estudando lá em Ouro Preto, e ele tinha entrado no UFV, então não gostava das festinhas também, o Axé Golum que não bombava. E num belo dia desse, ele conheceu esse amigo da história, e a gente passava lá, depois a gente ia dar uma corrida no UFV, a gente passava lá para lanchar, que lá tinha um café também, né? Um café. Aí um dia nós estamos olhando lá pro fundo do quintal, lá ela falou, velho, e se a gente abrisse o restaurante aqui? Nós. É mesmo? Aí, bom, só que eu não tinha dinheiro, ele também não tinha, e nós precisávamos de um cara que supostamente tinha dinheiro. Eu falei, vamos no nego, velho. Só tinha o sonho. Vamos no Vinícius. Só que o Vinícius também não tinha, mas o Vinícius tinha onde conseguir o dinheiro, né? Porque é uma família mais bem estruturada e tal, que a nossa na época, então assim... Então foi aí que começou, aí foi aí que Vinícius, o nego entrou na... Até porque o dia que ele montou a empresa de Havaiana, ele tava olhando para comprar a borracha. Ele chegou a montar? Eu tava olhando para comprar a borracha. Não, é sério, eu fiz todo o plano de negócio, as borrachas de PVC lá, que faz chinelo exatamente, a máquina para fazer, mandei mensagem pro fornecedor lá no CH, mas sem R$1 no bolso, eu só tava no plano de negócio ali. Na hora de pagar o boleto, o negócio já ia morrer ali. Aí a tia virava e falou assim, ó, eu vou montar uma empresa, nós vamos ganhar muito dinheiro, nossa família não vai passar necessidade mais. Falei, ó, esse é amigo, hein, velho, tá pensando em nós no chinelo aí. Aí foi na oportunidade, eu falei com o Vinícius, falei, vamos chamar o nego também. Aí a gente fez uma reunião na época, acho que foi no Távola, né? Que a gente sentou, conversou a primeira vez sobre isso.
E surgiu. E lá se vão 10 anos, né? E Vinícius, como é que foi essa percepção pra você de início? Porque cada um tem uma história diferente aqui, e creio que você também vem de um laço familiar que já estava inserido dentro da parte gastronômica, né? Sua mãe, principalmente, como cozinheira. Na verdade, a ideia surgiu assim, como minha mãe já tinha um restaurante pequeno, então, igual o Vinícius falou, a gente tava um pouco desanimado por ser só final de semana, e eu tava insatisfeito, porque eu trabalhava em escritório de contabilidade. Então, eu trabalhei 8 anos no escritório de contabilidade, saí desse escritório, fiquei um tempo sem trabalhar e fui trabalhar na Univiçosa, mas com a mesma coisa, com contabilidade. E aí, eu identifiquei que não era o que eu gostava. E assim, é um negócio que eu falo até hoje. É foda, cara, quando você demora a descobrir o que você gosta. Uhum. Não que eu sei tudo que eu gosto, mas o que eu não gosto eu sei. Uhum. Rotina de computador, administrativo, não é comigo, eu gosto de coisa mais dinâmica. Uhum. E aí foi quando... Aí juntou tudo. Gulum, em Ouro Preto, vagando lá. Tomando pau. Vinícius recém-formado também, sem rumo. Sem rumo. E aí, assim, vamos montar. E aí, assim, lá atrás você pensa assim, né? Fala, pô, legal, vamos montar uma empresa que é 3 amigos, né? Então, tem coisa melhor que você montar uma empresa com 3 amigos. Já conheço. Vai passar perrengue nenhum, né? Não, vai, aí você acaba com a amizade. Né? Agora é a hora a amizade acaba. A amizade acaba. Então, assim, briga acontece sempre. Mas foi isso. E a gente foi com a cara e com a coragem. Assim, com muito frio na barriga. Mas, então, é um compromisso sério ali, né? Porque o local, querendo ou não, é imponente. Mas uma característica hoje do empresário, né? De quem quer empreender, é correr risco, né? Eu acredito. Com certeza. Então isso aí a gente estava muito bem alinhado. Bora, não tinha dinheiro, abrimos um restaurante na época devendo. E aí um olhava pra cara do outro, a gente construiu o restaurante, os fundos. Então assim, tem foto nossa lá carregando massa, levantando madeira, não tinha dinheiro. Então era nosso, estava construindo. A gente realmente construiu o Arte Sabor. Então, assim, às vezes as pessoas olham hoje, né? Às vezes a gente nem tá muito na operação, mas assim, a gente pegou na massa mesmo. Abriu, a gente era garçom, a gente que atendia, ia pra cozinha, fazia tudo. Legal. E uma curiosidade, que eu lembro exatamente o dia que o Leandro Gulum tava malhando lá na Núcleo, e ele tava comentando com os caras, aí os caras perguntam pra ele assim, que dia que você é Tiagão, acha? Que dia você abriu o restaurante, o negócio vai rodar? Vai rolar? E não, vai rolar sim, tá documentação, papelada aí, tal. E tem muito tempo isso. Tem 10 anos, exatamente. Eu malhei na Núcleo e escutei esse assunto de falar de abrir restaurante. Você fica escutando conversa dos outros, né? Inclusive, eu tenho uma história boa dessa história de malhar na Núcleo aí, porque na época que a gente tava abrindo o restaurante, foi uma das épocas que o Leandro tava mais forte. Porque a gente tava lá na obra, trabalhando, ralando, se levantando telha, lajota e tal. Ele mandava mensagem, aqui, não vai dar pra ir não, tô com dengue. Aí chegava 5 horas da tarde, postava história da academia. E nós tínhamos morrido de trabalhar. Lá no Arte Sabor. Meu ombro, velho, você sabe que eu tenho que trabalhar meu ombro. Mas já tinha um crossfit lá de manhã lá pra você. E outra situação, a questão dessa, que eu acho importante frisar também, quando a gente fala que a gente começou do zero, realmente foi muito do zero mesmo. Que o Vinícius tinha a parte dele de entrada no restaurante, foi um fogão, uma geladeira, um micro-ondas e 20 mesas que a mãe dele tinha no restaurante. Mas a parte dele realmente, assim, o diferencial, o valor que ele tinha era realmente a mãe dele, que é uma baita cozinheira, assim, pra nós fez total diferença na nossa trajetória. Sem ela, com sem certeza. Dona Marta. Porque não adianta nada com você certeza a gente não tudo, estaria fazer aqui. Estrutura se o produto não tiver Exatamente. O Leandro, cara, tipo assim, uma das coisas que na minha vida eu mais pago o pau, assim, de coisa que amigo meu já fez, é pro Leandro. O Leandro, a gana que ele teve de sem ter dinheiro nenhum, às vezes até se humilhar pedindo dinheiro pros outros, pedia pra todo mundo, pra realizar o sonho dele. O pessoal me ligava e falava assim, ô Vinícius, o que tá acontecendo com o Leandro? Tá mexendo com Android? Tá pedindo dinheiro aqui. Na época não tinha os golpes do WhatsApp dela. Era golpe pessoalmente mesmo. E como o Leandro diz assim, graças a Deus eu tive uma família que me apoiou. Não tinha dinheiro sobrando, mas eu peguei um detalhe, a gente fez mágica no Arte Sabor, a gente abriu o Arte Sabor
com 50 mil em dinheiro, as coisas que eu falei que o Vinícius tinha aqui, e ficamos devendo uns 20 mil na praça. Mas a gente construiu o Arte Sabor há 10 anos atrás com 50 mil reais. Isso aí é o que a obra, gente tinha. estrutura, Obra, do zero, do zero. E aos poucos vai moldando, né? Então foi 25 para cada um. Eu, 20 mil reais. Todas as economias da minha mãe, da vida dela, ela tinha 20 mil no banco. Ela, meu filho, toma esse dinheiro aqui, depois eu vou pedir só para 10 mil você devolver. Guardei para vocês mesmo, 10 para você, 10 para sua irmã. Então toma esse dinheiro aqui e devolve, mas ainda faltava 5 mil. E 5 mil, minha falecida avó, que ajudou a gente demais também. Toma, meu filho, não preocupa não, toma esses 5 mil, abre o restaurante, não precisa nem me pagar, não. Fez tudo pra mim a vida inteira. Então, mais um momento, assim, legal de demais também, sabe? Então, foi assim, cara. E aí a energia se transforma, porque você sabe que o negócio tem que dar certo. De qualquer forma, o negócio tem que dar certo. Plano B, né? Isso não tinha plano B. Então, exatamente. Não, cara, é tanta coisa que é tanta mente voltada para a coisa dar certo e tanta família depositando confiança que a energia do negócio vai fluindo, isso aí repercute fora. E, cara, eu não sei se era a imaturidade da época, 10 anos atrás também, a cabeça da época, mas, tipo assim, em nenhum momento eu pensei que poderia dar errado. Tipo, foi um frio na barriga gostoso o tempo todo de construir algo, construir um restaurante, assim, que acabou virando um restaurante grande na cidade, né? Com certeza. Mas, assim, o frio na barriga, a responsabilidade daquilo ali, eu não sei os meninos, mas na minha cabeça, assim, nunca me passou essa responsabilidade. Talvez se eu tivesse esse peso, muitas das decisões que a gente toma lá não ia ser tão naturais, ser decisões preocupadas e tudo. Eu queria pegar um gancho que você está falando, Vinícius. Por exemplo, agora a gente está nessa fase dos estudantes chegando aqui em Viçosa, né? Um mundo novo para eles. Como que vocês podem descrever, assim, né, para os estudantes que estão aqui, a percepção deles até para o Arte Sabor, como que o que vocês poderiam falar, o que eles vão receber lá, né, de vocês, o que eles vão encarar quando eles tiverem a experiência de conhecer vocês? Não só o estudante, mas eu falo para o público nativo ainda que não conhece o restaurante. Tem gente Viçosa que anda na rua, mas nunca entrou em determinado ambiente por achar que não é para ele. Então, fica esse convite também e vocês mostrarem o que eles vão perceber ao chegar no Arte Sabor. Eu acho que quiser falar. O Arte Sabor, eu e os meninos, a gente sempre frisou muito por entender o que o nosso público, os clientes estavam precisando ali e tentar entregar o máximo de qualidade, o que realmente, assim, é uma necessidade do público. Enfim, hoje a gente tem, dentro do Arte Sabor, eu falo que a gente consegue atingir públicos diferentes dentro do mesmo espaço. Por exemplo, hoje a gente tem um rodízio de pizza, que é um modelo, vamos dizer, inovador na cidade, que é um rodízio self-service, né? Aquele que o garçom às vezes não entrega na mesa, às vezes gira um sabor de pizza que você não quer e tal, tem que esperar o seu chegar. Então a gente inovou trazendo, por exemplo, um rodízio self-service, que a pessoa pode chegar e escolher. Isso entre os estudantes, cara, assim, genial, é um baita sucesso, sabe? Então a gente hoje, como estudante mesmo, público está chegando para graduação, talvez seja o principal produto nosso para atrair esse público. Já no nosso almoço, a gente tem uma pegada um pouco mais família, mais descontração. Confraternizações de empresa. É um ticket um pouco mais alto também. Então, a gente acaba abraçando outro público, entregando uma outra proposta de valor. Mas, enfim, o que a gente gosta de entregar no Arte é comemoração, momentos de lazer, momentos de felicidade, seja reuniões familiares, reuniões de amigo, enfim. A gente gosta de ver pessoas felizes no nosso espaço. Acho que essa é a pegada, sabe? Com certeza. Na verdade, só para complementar o que o Vinícius falou, hoje a gente gosta de entregar isso mesmo, mas eu tô lembrando aqui de uma situação. Começa contando os casos aí. Não, porque falou de realidade é dura. Porque a realidade é dura, Pedro. Então, assim, isso aí vale até para quem quer ingressar, né? Quem quer empreender nesse ramo. Até para falar um pouquinho da dificuldade, porque como o Vinícius falou, a gente projetou um restaurante muito grande, né? E assim, o Arte Sabor é exatamente o que a gente visualizou. Vocês lembram disso? Lá na obra? Na obra não tinha nada. A gente visualizava o fluxo de pessoas entrando, saindo. Eu lembro assim, eu tenho uma lembrança muito boa, não sei se foi o Nego,
que a gente falou assim, ó, não, vamos colocar o caixa aqui pra gente não ter fila cruzada de quem tá pagando com quem tá entrando no buffet. Aí um dos dois falou assim, porque aí o pessoal vai vir aqui, ó, vai ter fila até lá. E assim, é engraçado que foi exatamente isso. Eu lembro que depois Deu fila até na porta. que a gente visualizou aquilo, eu falo, cara, é exatamente isso aqui que a gente pensou lá atrás, tá acontecendo exatamente isso. Vem muito o que você falou. A gente não pensava que ia dar errado, a gente tava tão convicto que ia fazer, que ia entregar, que realmente foi exatamente o que a gente fez. E com isso a gente abriu o almoço, porque era o que a gente tinha mais know-how por conta da minha mãe. Claro. E 6 meses depois, a gente falou assim, vamos abrir à noite. Todo mundo chegava lá, pô, vocês têm que abrir à noite, Pá, vamos abrir à noite. Quando a gente foi abrir à noite? Janeiro. E aí, a gente foi inaugurar na semana de formatura. E aí, na semana de formatura, o que a gente pensou? Olha só, imaturidade. Cara, vamos abrir na semana de formatura. Cidade cheia, nós vamos explodir de vender aqui. Então, assim, sucesso. Vamos montar a equipe. Aí, de última hora, contrata cozinheiro, contrata garçom pra noite, começa a equipe do zero. E aí a gente dividia semanas para trabalhar, né? Ele trabalhava uma semana, um outro, e eu trabalhava outra. E na semana da formatura, que foi a semana da inauguração, quem que ia trabalhar? Bonitão aqui. Falei, beleza, né? Mata no peito. E aí eu estudava na UFV. E aí tinha uns amigos lá que falaram assim, não, que minha família tá vindo, foi em 2016. E aí... Janeiro 17. Janeiro 17. E a minha turma, que eu tranquei, mas a minha turma tava formando em janeiro 17. Eu falei, pô, legal. Aí o pessoal, já comecei a contar pra todo mundo que a gente ia abrir à noite. Eles falaram, não, vamos reservar que minha família vai aí. E casa cheia. Só que a gente nunca tinha testado. Montamos um cardápio com salmão, com não sei o que, pá. E aí, deu na missa, que é a quinta-feira, geralmente quinta-feira é a missa. E aí o pessoal reservou e começou a chegar. E aí e eu tenso, né? Os garçons tudo perdido, porque assim, a primeira semana da inauguração, o pessoal pedindo comida, chegando com fome, e a cozinha nada saía, tudo garrado, comanda caindo para um lado, pro outro. Falei, meu Deus, cara, que loucura é essa? E eu naquele desespero, o pessoal não tava conseguindo nem beber, nem comer direito. Comer então nem se fala. O pessoal, aí chegava uma porção na mesa, o pessoal batia palma. Minha cara ia lá no chão. Puta, cara, eu falava, cara, que situação. E aí aquilo foi me deixando tenso. Aí o que eu fiz? Aí tinha umas meninas trabalhando pra nós lá, tudo novata. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou embora. Eu larguei o restaurante, cara. Vergonha, você. Saí do restaurante, fui lá no Burger Max, lá no Tatão, sentei lá, pedi um hambúrguer e uma Coca-Cola. E o pau quebrando lá. Pedi um hambúrguer e uma Coca-Cola e fiquei de boa lá, tranquilo, comendo um hambúrguer e uma Coca-Cola. E tudo funcionário novo lá à noite. E eu mandava pros meninos e falava, ó, o pau tá quebrando aqui. Saí e fiquei lá, comendo hambúrguer sem pressa. Depois de, sei lá, 1 hora eu voltei. Aí no que eu voltei, tá lá, cliente saindo satisfeito, não sei o que. Aí eu parei no carro, só comecei a pedir desculpa. Gente, vocês desculpem. Foi um caos, mas assim, serviu de aprendizado também, né? Como que você inaugura uma noite, uma semana de formatura do UFV. Então, assim, é um negócio que marcou que eu não esqueço. Mas aí eu saí correndo. Não, mas é legal, né, cara? Carro apertado que canta mesmo. Mas eu acho que tudo é aprendizado para ser de uma forma gradativa, né? E a gente passa por muitas dificuldades, né? Mas é isso aí, é aprendendo sempre. Eu acho que uma das principais, é uma convicção, sabe? Uma das principais vantagens competitivas do Arte Sabor, assim, em termos de mercado, é também a resposta que a gente tem às falhas. Às vezes a gente falha, a gente consegue reajustar a rota de uma forma muito assertiva. E esse caso do Vinícius da semana de formatura foi tão marcante para nós, porque a gente chegou numa semana de restaurante, sem processo nenhum. Cozinha não tinha nada de pré-preparo. Acabava a formatura, todo mundo chegava ao mesmo tempo, todos os pedidos ao mesmo tempo. É lógico que não ia chegar nada. E qual que foi a maldade nossa? Realmente, em termos de uma estrutura, uma operação grande que vai operar durante a noite, a gente caiu de paraquedas. No almoço, a gente tinha a mãe dele para ajudar a gente. De noite, não. A gente teve que aprender e ir nos erros. Nunca mais, depois dessa data, a gente abriu o cardápio à la carte em semana de formatura. Todo mundo vai, que é uma das melhores datas do Arte Sabor. É a semana de formatura, é uma das semanas que a gente mais
organiza nossa estrutura, que a gente sabe da importância da pessoa estar encerrando um ciclo e principalmente guardar uma lembrança do Arte Sabor boa e ir embora, comentar com quem tá vindo. Enfim, o Arte Sabor hoje, qualquer lugar do Brasil que eu for, tem gente falando do Arte Sabor que veio aqui, sei lá quem estudou, almoçava no seu restaurante. Enfim, toda a formatura agora, nosso cardápio também é self-service. Por quê? Todo mundo chega naquela ansiedade de alimentar, já passou 5 horas numa colação. Imagina uma avó, pai, uma mãe, 5 horas numa colação e esperar um prato chegar. Que seja meia hora, entendeu? Que é um tempo ótimo com um momento de pico. Mas não quer esperar. Você chega, tá tudo pronto para servir um buffet completo, você transforma totalmente a experiência da pessoa. Percepção mesmo, né? Leandro, nós já falando aqui que o perrengue, já entendi qual que foi esse início do perrengue financeiro, mas qual que foi o maior perrengue que você passou no restaurante nesses 10 anos de história do restaurante? Qual que a história que mais te marcou? Pode ser parecida com essa do Vinícius aí? Não, essa aí, na verdade, é porque a gente era inexperiente. Então, assim, é coisas que... Ali no restaurante, nenhum de nós três tinha um estudo sobre aquilo, como operar um restaurante. Então, assim, Vinícius fazia contabilidade, sabia parte de contabilidade, fazia administração, e eu era o cara que organizava a festa, que as coisas todas. Então, cada um juntou um pouquinho do que sabia ali e montou o restaurante. Então, a gente foi aprendendo com o tempo, mas, assim, o perrengue mesmo, acho que foi na pandemia, cara. Porque eu imaginei isso. A gente nunca trabalhou com delivery, inclusive agora a gente até já trabalha com delivery, e era uma coisa que a gente não queria mesmo trabalhar por querer entregar sempre qualidade. Então, se você vê lá no nosso ambiente, a gente sempre tenta tomar o máximo cuidado, deixar lá tudo organizado, tudo limpinho, entregar a comida de melhor qualidade, e a gente pensava que, a gente até pensa isso ainda, que a gente não consegue entregar a qualidade que a gente entrega lá no restaurante dentro da sua casa. A gente faz o máximo possível, manda comida separada, quentinha, tem todas as estufas e tal. E na época a gente não tinha nada de delivery. E a única forma de vender era delivery. Aí como que a gente fazia? Aí eu lembro que o Vinícius na época era casado, aí a esposa dele levava a Marmitex, aí eu era casado também na época, a minha esposa ajudava a fazer marmita, e tinha essas bagunçadas. O Vinícius tinha namorada, sempre eram as namoradas que ajudavam nós lá, porque nós estávamos agarrados. Todo mundo na roda, ninguém nunca recebeu, tadinho. Só trabalhando de graça. Pagava bem, tá? Só trabalhando de graça. E tipo assim, e naquela tinha muito funcionário, né? A gente, aquela preocupação de mandar embora, porque era família, precisava daquele dinheiro. Foi uma... Entendi. Hoje eu e o Pedro vem conversando sobre a questão de marcas, que é muito importante também fazer o registro no IPI. Como surgiu o nome Arte Sabor? Quem que teve a ideia de falar assim, Arte Sabor? É ele aqui, ó. Olha aí, cara, tatuou o negócio. Que massa, velho. Eu sou o gênio que tá lá. Modesto. Eu dou a ideia e os caras executam, entendeu? Eu sou, que nem eles já falaram, eu sou o cara da ideia. Entendi. Executa. O Juliano e Pedro. Lá, velho. Não, cara, Cara, o Leandro, tipo assim, um nível... Uma outra curiosidade do Arte Sabor aqui. A gente não teve arquiteto, a gente não tinha dinheiro, ia ter arquiteto. Sim. A gente construiu aquilo ali com ideia nossa, sabe? Ideia nossa. E realmente, assim, o principal diferencial competitivo do Arte Sabor, e não sou eu quem tô falando, isso é pesquisa, eu sou o cara dos dados lá no Arte Sabor. Isso é pesquisa. Antes de comida boa, antes de atendimento, um NPS maior nosso lá é ambiente. E tipo assim, e isso o Leandro é muito cuidadoso. Tipo, a grande parte das ideias do... quem fez esse negócio colorido, bonitinho aqui? É Leandro. Quem fez? É Leandro. E realmente a ideia do Arte Sabor, cara, tipo assim, foi um nome que ele falou assim, e na época a gente não sabia de registro de marca, não sabia nada. A gente nem conseguiu registrar o nome, na verdade. Só pegar um gancho, muitas vezes a gente abre uma coisa sem a projeção de futuro. Abre porque a gente está naquela vontade de criar, de materializar uma ideia, um projeto, que às vezes fica com o pé atrás se vai dar certo ou não vai, e aí às vezes não preocupa muito esses detalhes. Exatamente. E aí depois o negócio vira um monstro, né? Um monstro no sentido assim, fica muito grande, que aí depois que cuida desses detalhes. E o Leandro falou dessa dificuldade de pandemia. A gente tinha
O faturamento na época da pandemia, eu não lembro exatamente qual que era o nosso faturamento naquela época, mas o nosso delivery representou na pandemia apenas 14% do meu faturamento. Então, tipo assim, a conta não ia fechar nunca. Só de colaborador era 25% do meu faturamento a folha. Então, para você faturar 14%, e a gente fez uma engenharia para não conseguir, para conseguir não mandar ninguém embora, manter as famílias preocupadas com todo mundo. Quando chegou o momento de fazer as rescisões, porque a galera ia ter seguro também, depois a gente recontratou todo mundo que a gente conseguiu, e todo mundo que teve interesse de voltar também, independente do passado, quem estava lá, a gente abraçou de novo para voltar para o projeto. Então a gente teve essa preocupação também, além de manter a empresa viva, mas com todo mundo que está envolvido na operação. Assim, Legal, que cara. hoje são, se eu for pensar, são 60 famílias praticamente, se eu contar todos os funcionários registrados, mais alguns freelancers, que dependem diretamente do Arte Sabor, entendeu? Então, Uma responsabilidade é uma enorme, responsabilidade muito Queria ouvir grande. do seu xará, do Vinícius também, porque assim, a gente está falando muito dos perrengues. Acho que toda empresa, toda grande empresa tem que passar por essas transformações para crescer, né, aprender e tudo mais. Mas Vinícius, quando você acha que foi um momento assim de virada de chave, que você bateu o olho assim, cara, nós nos consolidamos com um grande restaurante aqui em Viçosa, viraram referência, ao ponto de vocês olharem, tá tudo materializado, tá tendo clientela boa, tá sendo saudável o restaurante. Quando você acha que aconteceu esse momento assim? Ô Pedro, é até engraçado, mas isso aí aconteceu até de forma rápida. Aconteceu de forma rápida. Por que você tá dando risadinha? Tô rindo porque a gente abriu o restaurante dia 31. Aí em novembro nós recebemos um dinheiro um pouco a mais que nós nunca imaginamos que ia ganhar na vida. Nunca viu na vida. Achou que tava rico. Mas tem uma informação que é muito legal. Quando a gente abriu o restaurante, falamos assim de metas, né? Meta assim, conta de padaria. Com todo respeito, né? Padaria. Imagina se eu ganhar tanto por mês. Mas aí eu lembro de uma conversa nossa falando sobre assim, pô, a gente, se a gente bater 100 refeições por dia, a gente fez uma projeção de bater 100 refeições por dia, depois bater 120, 150, e a nossa inauguração a gente vendeu um pouco mais que 100 refeições, né? Eu não lembro exatamente não, mas foi 100 e poucas refeições. E a gente pensou assim, pô, legal, mas inauguração, né? Então tem aquele pico de inauguração. Só que depois disso, do primeiro dia, a gente nunca vendeu menos que 100 refeições no Arte Sabor. Ou seja, então a gente fez uma projeção que nunca foi menos do que... Uhum. E aí depois a gente bateu 200, 300, 400 Maravilha. refeições. Maravilha. Então foi muito legal. E aí, quando eu te falo que foi muito rápido, é porque realmente as coisas foram acontecendo e o público validando, né? Então a gente... Recorrência, né? Recorrência. Então a gente veio com uma proposta também... de um almoço mais popular. Hoje a nossa proposta mudou um pouco, mas a gente veio com uma proposta de almoço mais popular. E assim, foi muito instantâneo. Que legal. Né? Então foi Bom muito demais. instantâneo. Então é o que o Vinícius falou, a gente conseguiu unir ali qualidade com ambiente e um preço atrativo. Maravilha. E em Viçosa, né, é uma cidade atípica, né, por depender diretamente da universidade, muitas empresas abrem e fecham, principalmente na área de gastronomia, restaurantes, lanchonetes, padarias. Queria que você me falasse, né, você um pouco, Vinícius, o Gulum, quais são os maiores desafios em empreender na área de gastronomia na cidade de Viçosa? Então, boa pergunta que você fez, porque eu, como presidente da Brasel, esse assunto vem à tona sempre, né? Hoje o maior desafio do nosso setor é a falta de... Eu costumo falar que a barra de entrada hoje para você empreender nesse setor, ela é baixa. Dá pra ver a forma que a gente entrou. A gente entrou sem experiência, porque minha mãe tinha um restaurantezinho lá, então vamos meter as caras, vamos empreender. Só que o que acontece? Na mesma forma que abre muitos negócios de alimentação hoje, fecha na mesma proporção, por conta de gestão. Então, dá ali seus 2 anos ali, as empresas se enrolam todas por conta de gestão. Eu lembro, depois o Vinícius pode até complementar, que ele sempre foi o cara da gestão. Aí finalizava o caixa, aí a gente ia, pegava lá as vendas Como que era o caixa? no papelzinho. Oi? Como que era o caixa?
Era um caderno, hein? Uma caixinha de tênis guardada. E aí, pra você entender a questão de maturidade mesmo do negócio. Porque eu sempre trabalhei com escritório, de contabilidade. Então, eu já tinha noção da importância do que é ter um sistema de gestão. Mas eu entendia também que nós abrimos um restaurante devendo, então o sistema de gestão ficou em segundo plano. E aí fechava a caixa lá, na mão, vendo quanto almoço vendeu. Pô, batemos 200 almoços, ficava lá. Só que isso não é sustentável. E não é sustentável a curto prazo. Você vê que você não consegue controlar uma empresa assim. E houve até uma resistência, né? Você lembra, Vinícius? Até de Gulum, na época. Mas falta também de conhecimento. Que eu falava assim, a gente tem que ter um sistema de gestão. A gente tem que... Ei, gastar dinheiro com sistema de gestão? Ficava tecnologia, gastar dinheiro. Não. Então, assim, e isso, nós somos o reflexo do que é hoje empreender nesse setor. Porque hoje você fazer comida e vender, pegar uma bebida e vender, você não precisa ter formação, você não precisa ter nada, às vezes você sabe fazer. Pra abrir, né? É pra abrir, exatamente. Então, é o que a gente trabalha até dentro da Brasel, e que foi voltando até no assunto que você falou de virada de chave. Porque uma virada de chave que a gente deu também foi no processo de gestão do WhatsApp, a primeira virada de chave. Por quê? Porque se a gente não dá essa virada de chave, implementar sistema, a gente foi lá e colocou um escritório, aí aos pouquinhos a gente colocou quem era o responsável da compra, então eu que fazia cotação e fazia compra, aí tinha um assistente administrativo que cuidava da parte de registro, então a gente foi começando a profissionalizar, graças ao que a gente já estava estudando e o conhecimento que eu trouxe de contabilidade. Então eu falo que isso ajudou muito, porque eu vejo hoje muitos restaurantes, Juliano, que o dono hoje, ele não tem um escritório, sabe? Ele faz tudo, ele faz compra, mistura ele contra faz pessoal, o marketing, contra contra pessoal, faz até comida, é o que tá na cozinha. faz comida, e eu entendo, cara, e assim, e eu sinto a dor desse cara que eu falo, cara, a gente começou assim, mas por a gente ter acesso a mais informações, a gente viu que realmente não é sustentável. Então hoje, o nosso setor, ele sangra muito por conta da pandemia, igual o Leandro falou, né? Foi o segundo setor mais afetado. Ou seja, então mais ainda precisa desse cuidado, dessa gestão. Os restaurantes hoje, a maioria está endividado. É até engraçado. Eu ia te perguntar essa questão da característica do ramo, né? Falando pela sua experiência da Brasel também, vocês como donos de restaurante, tem algo em comum entre os restaurantes de Viçosa? Uma pegada assim semelhante, da forma de lidar com o público, na forma de ofertar algo para os consumidores? Você acha que tem uma coisa assim que é em comum? Eu não entendi. Seja assim, por exemplo, comida mineira, por exemplo, você tem o tacho ali também, tem uma pegada mineira. E o Arte Sabor também tem uma pegada mineira. O que é atratividade, assim, para vocês entenderem? O que mantém umas empresas sólidas dentro do ramo? Seja restaurante, seja na parte de hamburgueria, que eu acho que tem muita pizzaria também, né? Vocês têm pizzaria, que se mantém assim, outras acabam fechando porque talvez não entenderam o comportamento do viçosense. Tá, eu tenho a percepção, porque Viçosa, vamos pegar 10 anos atrás, quando a gente entrou no mercado, tinha talvez 2 restaurantes bem tradicionais, 2 não, eu falaria 3, né? Sabor e Companhia, Cedros, Excelência Grill. Então, eu tô lembrando aqui dos que eram mais consolidados na cidade. E tirando esses restaurantes, o outro perfil de restaurante era restaurante mais popular, voltado para estudante, que foi a nossa proposta inicial, que não é uma proposta ruim, porém ela demanda ainda mais gestão, porque você trabalha com ticket médio baixo, você trabalha com a margem muito apertada, e é por isso que a gente via muito, abria restaurante, fechava restaurante, abria restaurante, fechava restaurante. Aí quando você pega, por exemplo, o Juninho dos Cedros, com essa longevidade que ele tem de restaurante, você pega o Sabor e Companhia, você pega o próprio Excelência Grill, então você entende que o perfil de gestão deles ali é diferente. Tanto é que tem até uma história legal aqui, que quando a gente foi abrir, a gente sentou com o Scheider, você lembra? Lá no Sabor e Companhia. A gente sentou com ele, inclusive é um cara que ajudou muito. Na verdade, a gente teve várias pessoas que nos ajudaram. O Scheider foi um. O Silvinho lá do Tones também, que ele tinha proposta que a gente queria trabalhar, um cara que ajudou muita gente. Entre outros, não estou lembrando aqui não, mas a gente teve muita ajuda. Mas eu tenho essa lembrança de entrar no escritório do Sabor e Companhia e eu fiquei impressionado, sabe? Escritório, tudo, várias pessoas trabalhando, cuidando da gestão. Setorzinho, então, tudo separado. Tudo separado, setor de compra. Então aquilo ali para mim era outro modelo. Eles estavam assim, quilômetros na frente, tanta gente que estava abrindo
Porque vocês entenderam por que eles se mantêm Por que durante se tanto. mantém, exatamente. Você falou uma coisa, o Juliano deve lembrar dessa época também. A Pega Rovers ali realmente tinha muito restaurante que era um pouco mais caro do que o RU. Vocês lembram disso? Eu acho que era R$1, R$1,50 mais caro que o RU. Era um fluxo intenso ali, né? Mas hoje tem lugares que vendem almoço só que, ainda só que por às vezes não 12 reais. sustenta, entendeu? Às Mas vezes não não tem como sustenta você por muito manter. tempo. Exato, Como você vai imagina. vender um almoço por 12 reais, cara? Eu acho que durante a nossa trajetória, assim, uma coisa que a gente nunca teve medo também foi de testar as coisas. Da mesma forma que a gente corrige um erro, assim, a gente vai entendendo o mercado, vai mudando a mentalidade para saber realmente o valor que a gente entrega. Por exemplo, o Arte Sabor, no início do Arte Sabor, a gente tinha um baita espaço já, que era um espaço super confortável, e a gente brigava por preço com alguns restaurantes de preço mais competitivo. Foi a nossa chegada no mercado. Hoje, talvez eu até começaria já de um jeito diferente. E a gente mudou a chave também dessa questão de preço, de entregar valor. Foi quando voltou a pandemia, né, Vini? E Logo que a gente após a pandemia. vendia tipo 600 refeições, chegava a vender num final de semana, por exemplo. E a gente não ia ter volume de venda na volta da pandemia, que tá todo mundo com medo de sair de casa ainda, cheio de restrições, self-service não pode desse jeito, daquele jeito. E a gente falou, a gente vai ter que voltar num ticket melhor para as pessoas que vierem aqui o negócio ser lucrativo. E oferecer também um produto mais um variado. produto de qualidade. E eu lembro bem também que até a mãe do Vinícius, né, que é nossa chefe de cozinha, porque, tipo assim, eu não lembro ao certo, mas a gente produzia, tipo, 2 toneladas de comida. Eu não sei nem o quanto que é uma tonelada. É muito, Não, tipo muita isso. comida. Mas era, não, a mãe falava, tipo assim, no mês. A gente vendia, tipo, Aí- num domingo lá, era 350 quilos de comida. Até mais. Então, tipo assim, era muita produção de comida, muita produção. Acabou que era muito desgastante, principalmente no final de semana, cozinha, aquela correria, as moças tudo cansadas. A mãe do Vinícius era esgotada de lá, tipo assim. Então a gente pensou também, pô, agora acho que é a hora da gente virar a chave e vamos pra a balança. proposta. O que a gente fez? Reduziu a produção, melhorou ainda mais a nossa comida, então a gente colocou uns insumos melhores, tal, proteínas melhores, manteve, aumentou o nosso ticket médio. No início da pandemia a gente manteve o faturamento que a gente já tinha e, consequentemente, hoje a gente já dobrou esse faturamento. Ou mantém o valor que vocês estavam recebendo, mas diminui também Entendeu? Porque antes, assim, ia lá, beleza, a gente ia lá 500 pessoas no dia, eram 500 refeições, restaurante que você via assim, parecia um RU. Hoje, vamos supor que vai 200 pessoas. A gente vende mais, a gente tem um faturamento maior, entendeu? São escolhas, né? Eu lembro dessa época aí. Então, isso tudo vai encaixando em mudança de mentalidade. O empreendedor saber valorizar seu produto também, saber que tem público que quer realmente algo diferente, algo de qualidade. E para você entregar qualidade, às vezes ali, comida boa, cara, é difícil um restaurante que não tem, tá? Você consegue ganhar o jogo para o restaurante realmente assim crescer, ser eficiente, entregar cada vez mais para o cliente, é na gestão. Que é ali que você consegue economizar, talvez, numa mercadoria, num alimento, numa compra com a gestão melhor. Hoje a gente, por exemplo, a gente tem câmera fria dentro do Arte Sabor. A gente começou só com geladeira. Às vezes a gente consegue ser mais eficiente em certo setor do restaurante e, com certeza, sobrar verba para você investir melhor numa equipe de gestão ou, às vezes, numa equipe de cozinha ou num plano de saúde para o colaborador trabalhar mais feliz, que hoje todos os funcionários nossos têm plano de saúde, por exemplo. Enfim, aí você vai ajustando o negócio para cada vez a gestão ser melhor e ser rentável também, que a gente está lá, realmente, a gente nosso sustento, né? E o risco de empreender no Brasil é muito grande, então o negócio tem que ser rentável, senão não faz sentido para a gente. Mas, enfim, com gestão a gente consegue... Muitos dos problemas de restaurante, que são natos mesmo, a gente consegue minimizar isso, e a gente não é perfeito, tá? Hoje, por exemplo...
Às vezes eu dedico, tem dia, 4 horas, 5 horas por dia só em melhorar a gestão. Não é fazer o que está acontecendo, é buscar coisa nova, diferente. É muito bom. Eu mesmo estou implementando, até mostrei para os meninos esses dias, eu estou implementando um sistema de gerenciamento de estoque que eu estou fazendo um sistema modelado para o meu modelo de negócio, que é super complexo, que eu vendo self-service, eu vendo à la carte, eu vendo rodízio de pizza. Então, o controle de tudo é muito difícil. Eu tenho 2 cozinhas dentro do Arte. Então, assim, a gente tem, tudo, né, a gente tem que buscar cada vez mais gestão, sabe? Isso é legal pro setor desenvolver, para a gente entregar mais qualidade. E a gente tenta o máximo possível ser mais profissional que a gente conseguir, sabe? Tanto com os funcionários. A gente vai para 10 anos de empresa, a gente nunca teve nenhuma ação trabalhista contra a gente. Que legal, cara. Nunca. Isso é muito bom. E nem vai ter, porque se depender da gente, a gente não quer que isso aconteça, entendeu? Exato. A gente... Isso é bom demais. Uma coisa que eu posso falar, né? Nós, como consumidores, a gente sempre entende, assim, quando a gente lida com muitas empresas, muitos empresários e tudo mais, é a linha do consumidor. A linha do consumidor, desde quando ela entra na fachada, ela tem a primeira percepção. Imagina, os estudantes agora estão entrando lá. Então, a primeira coisa que salta os olhos, cara, é um ambiente muito de quintal de casa, é aconchegante. Essa impressão que dá desde a primeira vez que eu estive lá com vocês, que eu lembro dessa transição da floricultura que vocês falaram, e realmente manteve essa questão arborizada, bem organizada, decoração. E o nome arte também, está a arte inserida ali nos quadros, na iluminação, em tudo isso. Eu sou desse lado, veio de arte também. Inclusive, genial, né? Aquele painel que vocês mandaram o Marcos pintar lá. Exatamente, outra parte, muito genial isso. É um prédio do lado que vocês estavam identificando que estava muito deteriorado lá, o prédio estava, cara, os pedaços, pô, cara, valorizaram um artista da cidade que fez uma obra-prima ali, tem toda a cultura de Viçosa relacionada ali, e é atrativa, as pessoas param ali para tirar foto, e tá do lado de vocês, melhorou o ambiente do lugar. Então a primeira coisa que eu posso destacar é essa questão do ambiente. A questão do atendimento dos funcionários também, cara, é genial. Tipo assim, eles são... Desde do sorriso que você recebe na porta ao... Né, Juliano? São muito atenciosos, todo mundo, cara. Então, a experiência no Arte Sabor, não tô falando só que a gente é parceiro, mas antes disso, até o final, cara, você sai muito satisfeito. Você sai satisfeito com a comida, você sai satisfeito com o atendimento. E muitas vezes, alguns restaurantes de Viçosa têm alguma falha em alguma coisa. Às vezes o atendimento é bom, mas a comida não tá 100%. Ou às vezes é o contrário também. E lá não. Lá eu acredito que essa preocupação que você falou, Vinícius, ela é nítida ali. Ó. Ô Pedro, cara, nenhum restaurante é perfeito. Falha a gente sempre vai ter. O negócio é a velocidade para corrigir falha. Vou te falar, na própria semana de volta às aulas agora, chegou 2 horas da tarde no domingo, eu praticamente não conseguia servir mais ninguém almoço, que nosso movimento vai até às 15 horas. Não tinha mais nada. Cara, o que é um movimento normal? Um movimento normal eu tenho meu padrão. Volta às aulas, meu padrão costuma mudar 30% a 50%. Meu padrão foi para 100% de aumento. Cara, não tem produção que sem preparo vai conseguir. Quem chegou lá foi impactado negativamente? Foi. Mas nunca mais vai acontecer esse erro. Porque a gente, esse dia aqui tal, já deu. A partir de agora não existe. O fora da curva já é outro. O nosso preparo já é outro. Entendeu? Então a gente, assim, tem que sempre buscar estar atento ao que está acontecendo. E uma forma, assim, de aumentar essa velocidade, por exemplo, eu... pelo menos não vejo aqui em Viçosa nenhum restaurante pegando feedback de cliente quase que instantaneamente. Hoje a gente tem um CRM só para cuidar de avaliação de cliente. Todos os meus garçons são incentivados e têm metas para buscar avaliações. Então, eles são remunerados além do salário para trazer informação para a empresa, que eu quero saber se eu preciso aumentar a qualidade da comida, se eu preciso melhorar atendimento, se o tempo de espera está bom ou está ruim, ou qualquer outra sugestão de cliente. Isso é bom demais. Então, tudo chega muito rápido. Eu tenho um problema. Minha pizza não saiu legal, algum motivo. Cara, o cara fez uma avaliação detrator ali,
chega no meu WhatsApp na hora. No outro dia, meu comercial estava entrando em contato, se a pessoa deixar o WhatsApp, né? Entrando em contato para fazer a tratativa, amigo. Esse não é o padrão que a gente quer demonstrar para vocês. Teve uma falha aqui, vamos identificar o que é isso e vamos tentar corrigir. Eu acho que, assim, a gente é muito cuidadoso com isso. Eu acho que a gente ganha alguns pontos de vantagem. A gente teve isso até no início. Você lembra? A gente tinha uma caixinha de sugestão. Eu lembro que a gente vendia comida a R$9, você servia à vontade e uma proteína. Aí 2 proteínas, aí tinha um preço da carne só para pagar. Eu lembro que foi alguém, a pessoa não identificava, acho que você lembra, Vinícius? Que ela colocou que a sugestão era por salmão, você lembra? R$9 Aí ele falou, opa, peraí, salmão R$9. Tá, 10 anos atrás, mas não dá, velho. Não tem como. Falar nisso aí, de comida, de proteínas, todo restaurante tem um carro-chefe. Qual que você acha que é o carro-chefe do Arte Sabor? Além do tempero da sua mãe que carregou aquele restaurante, todo mundo identifica e todo mundo que eu converso fala assim, tempero da Dona Marta não tem outro não. É fácil saber quando não é ela que está na cozinha. Eu acho que o diferencial nosso lá, principalmente pensando aos domingos, o Vinícius pode até complementar, é a nossa leitoa. A gente tem essa cultura lá de todo domingo ter leitor, então a gente tem muito feedback positivo da leitoa lá do Arte Sabor. E a gente coloca essa leitoa aos domingos há 10 anos. Há 10 anos? 10 anos. Tem todos os domingos. É a famosa leitoinha. Bom demais. Um domingo ou outro, que às vezes não tem, aconteceu assim, na história, nesses 10 anos, umas 3 vezes, é reclamação. A galera chega porque foi comer a leitoa e não Passei a informação errada, então. Teve 3 vezes, então, nos 10 anos. Se aconteceu, foi 3 vezes, tá? Porque é aquela coisa, às vezes um fornecedor tem um imprevisto, a gente não tá numa ciência, restaurante não é ciência exata. Sempre já teve a coisa fora da curva. Também que chegou para comer a leitoa, mas chegou num horário já um pouco avançado e não tinha leitoa. Eu queria saber de vocês alguns episódios ao longo de 10 anos aí que foram curiosos, engraçados. A gente vê lá algumas fotos também de famosos que já frequentaram lá. Conta pra gente umas histórias aí que vocês tiverem. Teve uma vez que o restaurante, né, no início tava bombando, vendeu pra caralho. E a galera não usava muito cartão de crédito ainda não tinha Pix nem nada. Aí um amigo meu tava no caixa, ele gostava muito de ficar no caixa, contar dinheiro, né? Ficar dinheiro e tal. Ele guardou o dinheiro, cara, lá no depósito, debaixo da caixa de cerveja. Beleza. Aí naquela euforia, o restaurante todo cheio, pegamos, fomos embora, tal, né? Todo final, hoje foi muito bom, graças a Deus, tal. No outro dia, um garçom nosso lá, o Eliseu, né? Bem arrumado lá, chegou, aqui. Eu tava levantando a caixa ali, eu achei um dinheiro ali na pessoa, deve ter achado R$50, né? Com bolo de nossa, cara. Guardou o dinheiro lá e esqueceu o dinheiro lá, velho. Caramba, cara. Mas deixa eu complementar uma que eu lembrei de Vinícius. Porque Vinícius era DJ, né? Igual a gente falou no início aqui. Foi aí que acabou a carreira dele de DJ. Lembrou? Lembrei. O computador dele, o notebook, nós não tinha som nem nada, aí ficava lá, e ele tinha um HD externo que tinha todas as músicas de DJ dele lá. Aí um rapazinho pulou lá pra furtar lá e roubou esse HD dele. Foi aí que encerrou a carreira. Ele falou, nunca mais vou ser DJ, graças a Deus que roubou isso. O cara te direcionou para outro caminho. Tirou ele do DJ, velho. E aí, vocês têm mais casos aí? Cara, Conta os casos aí, teve um triste também de roubo lá, foi quando a gente tava construindo, roubaram a fiação elétrica lá, né? Que foi um impacto, assim, ruim pra gente, porque a gente já não tinha dinheiro. Mas, enfim, sentamos o bambu e... Cara, teve uma vez, tipo assim, situação de constrangimento com o cliente, sabe aquelas que, pô, erramos feio aqui e tal, mas hoje você ri, né, pô, aconteceu isso aqui. Cara, uma vez chegou um cliente lá no Arte Sabor, foi muito bom. Aí o Vinícius, cara, eu tenho uma reclamação pra fazer. Aí o garçom, o cliente tá querendo reclamar alguma coisa lá na mesa. Ô Vinícius, tem um negócio pra eu reclamar com você aqui, gosto muito da comida de vocês, cara. Mas olha o que eu achei na comida aqui. Um parafuso, velho. Um parafuso. Aí eu fui olhar, cara, olha o nível de detalhe que você tem que ter de importância das coisas de restaurante. Com certeza. Sabe, um parafuso de panela. Caramba. Soltou dentro da comida, velho. Caramba. E tipo assim, a gente no feijão, a gente não viu. E tipo assim, olha que detalhe bobo. Hoje a gente ri.
Mas, Sim. tipo assim, olha a responsabilidade que a gente tem enquanto empreendedor para corrigir esses erros. Com certeza. E, tipo assim, foi uma situação que, pô, eu fiquei totalmente sem saber o Sim. que fazer, só pedia desculpa, mas assim, não sabia o que fazer, além de não cobrar a comida do cara e tal. Pô, situação extremamente constrangedora, mas que me marcou, assim, para Redobrar uma Se atenção. atentar, né? se atentar e no parafuso da panela. amadurecer ao nível de atenção que você tem que ter com tudo em restaurante. Que eu acho que, por exemplo, o Vinícius falou da dificuldade de gestão, hoje a barreira para entrar num restaurante é muito baixa. Qualquer pessoa hoje abre alguma coisa na garagem de casa e abre um delivery Sim. e vai servir comida na casa da pessoa. É. Mas a responsabilidade que cada um tem com o próximo, assim, é algo que a Não, gente isso é tem importantíssimo. que prestar muita atenção. Porque sabe? muito empreendedor assim, novato, ele só pensa no lucro. Ele só pensa no lucro, mas ele não está pensando na pessoa que está consumindo e está falando sobre sua marca, sobre o seu produto. E muitas vezes entra nesse limbo que é aí que afunda uma marca. Porque numa hora dessa que ela tá nem aí, por exemplo, no caso de vocês identificaram, com certeza avisaram as cozinheiras, avisaram os funcionários para tomar cuidado, prestar mais atenção, redobrar atenção. Tem gente que tá nem aí. Ah, não, tudo bem, tá nem dá uma satisfação para um cliente. E aí vira uma coisa normal. Nessa coisa normal ele vai perdendo cliente ao longo dos anos. Aí quando ele vê, falou, Já fechou, não deu certo. Por isso. Não E você, identifica. Vinícius, conta a história engraçada que você viveu, né? Que os perrengues nós já falamos. Mas Tirando dos clientes batendo palma na formatura. exatamente. Não, nem chega a ser engraçado. Eu acho que a que mais assim, engraçada que eu tenho foi essa. Mas tem outras também, como por exemplo... Hoje é comum em restaurante, por exemplo, shot de limão é cobrado, né? Uhum. Mas há 10 anos atrás, quando a gente abriu, não tinha essa cultura. Principalmente restaurante com comida mais em conta, Essa foi né? bom, cara. Foi bom. Comida mais em conta. Então, assim, o pessoal geralmente chegava lá, né, pro nosso almoço de R$9 e às vezes pedia uma água da casa e um shot de limão. E beleza, a gente sempre, como cortesia, né, dava o shotzinho de limão e a água da casa. Aí um belo dia, eu era garçom, né? Aí o cara me pediu, quero uma água da casa e um shot de limão. Fui lá pegar a água da casa, shot de limão. Aí depois ele disse assim, você me arrumou açúcar? Comida normalmente o cara quer um shot, o cara faltou um gelo, pediu gelo. Não pediu gelo. Isso aqui é um jeito também. Caramba. Ou seja, aí a gente teve que colocar no cardápio o shot de limão. Caramba. Aí cobramos R$2 de shot de limão, cara. Nossa Mas senhora. enfim, mas Isso é bom demais. são boas Pessoal, histórias. felizmente estamos chegando ao fim. O bate-papo muito legal, muito gostoso, né? O pessoal viçosense aí, conhecer a história de vocês, sabe? Ver o que é hoje e não saber a dificuldade que foram passadas durante esses anos, né? Mas graças a Deus conseguiram superar tudo isso. Mas eu vou fazer um ping-pong aqui com vocês. E aí vamos ver quem vai responder primeiro, né? Quem que é o mais sério? De vocês três. Vinícius. Acho que eu. Quem que é o mais cachaceiro? Bruno. Quem que é o mais organizado? Vinícius, talvez? Quem é o mais mulherengo? Ele? Esse aí? Não, sou eu não. Sou eu não. Estamos passados aí. Parar que sou eu, o pau vai quebrar. Não, você nem vai lá pra Ei, cá, me né? tira dessa, velho. Se liga, Gulo. Não, mais mulherengo. Eu sou com Ei, ensinei os dois bem ensinados. Quem que é o melhor de futebol aí? Eu. Não. Vai dar. Ei, Eu vi que esse cara aqui, eu ouvi esses dias. eu vou esse falar um cara negócio é quase aqui. profissional. Eu sou canhoto. Minha perna direita é melhor que as duas dos dois que são destros. Aí, ó. Não, é verdade, eu ouvi falar muito bem. O cara tava um pezinho lá no. Depois faz uma pesquisa lá. Nas peneiras aí. Eu só sou preguiçoso, velho. Mas qualidade técnica. Abaixo de Pelé, eu sou o único que tem 1000 gols. Uma coisa que a gente falou aqui, acabou que vocês não citaram, quais são os artistas que passaram lá? O jogador de futebol, famoso que passaram no Tem umas restaurante? fotos lá bem legais, assim. Passou jogador Ed Carlos, campeão mundial com São Paulo. Leandro, campeão brasileiro com o Cruzeiro, da Tríplice Coroa, né? Oscar Schmidt também. Oscar Schmidt foi lá. Legal, né? Ibson, com o Flamengo. Que legal. Cara de sapato, lutador do UFC, Olha que foi só. pro Big Brother. Aham. Turma do Pagode. Turma do Pagode. MC Coringa. MC Coringa. Teve também... Teve bastante. eu... Isso é legal, porque Tô lembrando. muitas vezes o restaurante vai ficando... Juliano Lesca. Pedro, Luiz, isso aí. Você vai falar todo dia, viu? Quase Do todo nome dia da você pode graça. encontrar a gente lá. Mas é muito legal quando os artistas se identificam assim, porque isso é uma referência que eles pegam com alguém para poder passar, né?
para poder visitar. Os treinadores, o Adilson Batista, teve o René Simões lá, o famoso lá que falou do Neymar, né? Teve lá também. Eu lembro que o Adilson Batista falou que o Hélio Paulista era o pior jogador na face da terra. O René Simões que foi lá, cara, ele deu umas dicas boas pra gente, que eu não sei se é ainda, mas quando ele foi no Arte Sabor, ele falou, ó, eu sou sócio de restaurante, eu invisto em restaurante. A frase dele, eu não lembro exatamente, mas tá escrito lá, mas era algo em termos de controle. Em restaurante você tem que controlar, você tem que medir tudo. O que você não mede, você não conhece. É algo assim. Legal. Foi uma frase assim que marcou que a gente estava começando ainda. Então o Renan Simões falou essa aí pra gente, foi bem legal. Bom demais. Pessoal, nós estamos encerrando, como o Jean falou, mas antes eu gostaria de passar a bola para vocês. 10 anos não são 10 dias, então todo mundo aí que não teve experiência ainda de conhecer o Arte Sabor, queria que vocês deixassem uma mensagem aí para convidar as pessoas para irem lá. Tenho certeza que vai ter uma experiência maravilhosa e passar a bola para vocês também, aí. E gostaria de agradecer também, né, Juliano? Também agradecer, né, nesses 10 anos aí, com certeza tem muita gente nessa história desses 10 anos para agradecer aí. Achei um momento especial também. Exatamente. Quem ajudou vocês nessa jornada aí também. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, mais uma vez aqui de vocês abrirem aqui o podcast para a gente poder, para contar a nossa história. Realmente 10 anos, às vezes a gente não para pensar, mas 10 anos realmente é uma trajetória muito longa e teve várias pessoas que ajudou a gente. Eu não vou nem citar o nome aqui para não acontecer de esquecer de alguém. Cita né? mais importante. Oi? Cita a pessoa mais importante. Cara, tem várias. Minha mãe é uma pessoa que realmente foi ali o start, né, do restaurante, que para mim foi... Seu pai lá no início. Meu pai, né, minha família em geral, a família do Leandro, a família do Vinícius... Os parceiros, né, dono de restaurante, que ajudou a gente também. A galera que emprestou dinheiro pra Golum. Aí que tá aqui, galera. Teve só. Que eu me lembro Deixa eu chegar na vez para agradecer esse cara. Vou agradecer ele. E principalmente, Juliano e Pedro, agradecer a confiança, né, que os clientes têm com a gente, né, ao longo desses 10 anos. A gente tem cliente lá que tá com nós há 10 anos. Então isso é muito bom, mostra que a gente está no caminho certo, como o Vinícius falou, a gente erra muito, mas a gente sempre tenta buscar melhorar, corrigir e, se Deus permitir, que vida longa pro Arte Sabor e que daqui a pouco a gente vai estar aqui no podcast de 20 anos, 30 anos. Isso, com certeza, cara. Bom demais. Isso. Cara, eu queria deixar uma mensagem final aqui, primeiro agradecendo a mãe do Vinícius, o pai do Vinícius, que ajudou muito a gente lá. Agradecendo a minha família, minha avó, minha mãe, que eu já citei aqui, minha tia, todo mundo que sempre me deu apoio. Meus sócios, né, sem eles, sem as nossas brigas, discordâncias, nossos momentos felizes junto, enfim, essa trajetória não seria igual. Tem um ponto importantíssimo que é cada uma pessoa que já passou lá e deixou uma gotinha de suor, buscando ali o melhor para sua família, mas buscando também entregar o melhor para o Arte Sabor. Sou muito grato a todo mundo que já passou, aos clientes. Eu acho assim que o Arte Sabor é uma empresa, assim, é grande no contexto de Viçosa, grande no contexto de Viçosa, mas é uma empresa pequena. Hoje o Arte Sabor é uma empresa assim de faturamento anual próximo de 6 milhões, 1,5 milhão é nossa folha de pagamento anual. Então são realmente várias famílias, freelancers, muitas pessoas envolvidas, entendeu? De 60 pessoas aí que vão trabalhar lá, esse número aí passa para 200, 250 pessoas beneficiadas diretamente do esforço que é fazer a engrenagem igual o Arte Sabor movimentar. O Arte Sabor, que é uma empresa aí que paga 500 mil de imposto por ano, aproximadamente. Então a responsabilidade nossa com a sociedade, com os clientes, com nossas famílias, é muito grande. É um trabalho assim que eu digo que é 10 anos, mas é um início ainda. Eu vejo o Arte Sabor daqui um tempo ainda muito maior, muito mais consolidado, nós mais consolidados como empresários também, conseguindo entregar e devolver um pouquinho mais para a sociedade também. Enfim, eu acho que é o papel do empresário. As empresas que devolvem para a sociedade são as empresas que tendem a dar mais certo, que são aquelas que estão resolvendo algum problema ou facilitando a vida de alguém. Então, um agradecimento para todas essas pessoas que eu falei.
Eu vou falar depois disso? Vai. Vai, claro que vai. Tem gente pra agradecer, principalmente o cara que Pô, o cara, você viu o cara, velho? Você viu o cara gastou aqui agora? Tá achando que ele estudou antes de vir pra cá. Né? É lógico. Cara, primeiramente eu agradeço a Deus que né, se não fosse ele eu não tinha conseguido nada disso. Tipo assim, eu tenho muita fé. Eu já tenho provas de vida que ele existe mesmo, que ele me ama assim de com força, sabe? Porque eu tenho meus filhos, eu tenho meu filho que é especial, tem as coisas que já passei na minha família. Então, assim, acho que se não fosse ele, eu não teria restaurante, não estaria aqui, não teria nada que eu tenho. E em pessoas, agradecer primeiramente a mãe do Vinícius, né? A dona Marta, que sempre me recebeu na casa dela muito bem, e a gente sempre brincou dessas coisas, conversar, e ela nunca deixou, às vezes a gente até brigava, ela nunca deixou eu abandonar ou a gente se separar. Às vezes a gente brigava lá, coisa, Aí juntava todo mundo. Queria chutar o balde, eu vou embora então, você vai, e tipo assim, ela sempre foi o elo forte nosso ali, sabe? Então agradecer ela. E zoando essa questão do dinheiro aí, na verdade, ninguém acreditou em mim. Quem acreditou em mim foi a minha mãe, que fez o empréstimo lá naquele amarelinho que rouba dinheiro dos outros, como chama? O amarelinho lá, em frente à caixa, Não velho. posso Esqueci o falar, nome. Não pode falar o nome, não, né? Não vai lá, não, gente. Meu pai também me ajudou, e meu pai trabalha em marmoraria, então levou umas pedras lá, entrou no negócio. E Cezinha, cara, César Leal, foi meu amigo que me emprestou um dinheiro. O resto, cara, só foi negativo. Não, prestar pra Zé Golunton, de chinelo, calçadão, abadá, não sei o quê. Rapaz, ninguém me acreditou não, né? Você é doido. Mas dos três, eu acho que o que mais acreditava nisso era eu, sabe? E eu sabia que a gente tinha potencial pra muita coisa. Então, não desisti não. Aí no final, lá nos 49 do segundo tempo, faltava metade do dinheiro. Aí minha irmã foi e deu uma ajuda lá e conseguiu o dinheiro. Aí eu consegui fechar, então agradeço também minha irmã que fez o esforço. Mas de amigo mesmo foi só um. E o mais engraçado, vocês não sabem. Dos 10 amigos que eu pedi dinheiro emprestado, 9 me pediu emprestado depois. Aí, ó, o jogo virou. Você virou o jogo. Bom demais a conta. Pessoal, maravilha. Pode ter certeza que histórias como essa estão eternizadas para sempre, né? Coisa que seus filhos vão ver, seus netos vão ver. A rede social tem esse poder incrível de eternizar histórias, um programa como esse também. E para você que ficou com a gente até o fim desse programa, te convido a acompanhar mais histórias como essa lá no Lespo Podcast, disponível também no YouTube. E também estamos no Instagram, Lespo Produções, né, meu amigo? Exatamente, pessoal. Vocês aí, ó, não deixem de acompanhar a gente no Instagram, não, que a gente, todos esses cortes aqui, ó, tem momentos fantásticos que vocês vão conhecer um pouquinho mais aí. E obrigado mais uma vez, galera. Valeu, gente. Tamo junto. Lespo! Galera! E o coffee break que você falou? Chega aqui, velho.